Bom, agora nós vamos entrar numa questão de prova. Mais uma vez lembrando, as questões são de provas reais, concursos reais. E aqui nós vamos chamar a atenção depois de um detalhe que pode fazer a diferença. Então vamos lá. A anemia infecciosa equina, AIE, é uma virose do sangue e órgãos hematopoéticos que pode converter os animais afetados em portadores permanentes do vírus. Quanto a esta enfermidade, pode-se afirmar que... Pausa o vídeo, que agora mesmo a gente vem com a resposta. Bom, está aqui a resposta. Letra B. O vírus da anemia infecciosa equina somente é infeccioso e patogênico para os equinos. Grava isso aqui. Resposta correta. Nós vamos ver uma por uma o que está errado, o que está certo em cada uma delas. Letra B é a correta. E aí eu vou chamar a atenção para o detalhe. Bom, opa, só voltando. Letra A. O quadro clínico envolve uma septicemia com ausência de febre. Gente, basta relembrar o conteúdo. Nós vimos que a forma mais comum da doença é a forma crônica, onde o animal ele apresenta febre recorrente. Por quê? Em virtude da viremia recorrente, ele vai ter os picos de viremia, tem a resposta imunológica, tem febre, aí ele se recupera um pouco, a febre some, viremia de novo, basta lembrar o conteúdo. Isso ficou bem claro ao longo do conteúdo. Vamos para a letra C, vamos pular a letra B e vamos para a letra C. Os animais de laboratório também são sensíveis ao vírus. Bom, aqui tem um ponto. Nós vimos no conteúdo que o vírus da anemia infecciosa equina acomete apenas os equídeos. Apenas os equídeos. Tá fácil, né? Aí, só relembrando, aproveitando para relembrar. Dentre os equídeos, os mais sensíveis são os equinos, que está no nome da doença. Aí, o que a questão fala? Os animais de laboratório também são sensíveis ao mesmo? Não, apenas os equídeos. Aí eu pergunto, você pode ter um equino ou um equídeo como animal de laboratório? É um ponto a se pensar. Então, assim, a hora que eu for dar a resposta, eu vou chamar a atenção para um detalhe que também pode fazer a diferença para o candidato ser ou não ser aprovado. Tá? Memoriza aqui que nós vamos voltar. Letra D. Todos os animais vão apresentar sintomatologia, mesmo com vírus latente. Aqui tem duas coisas. Vírus latente, a gente pode fazer uma correlação a vírus em dormência. É um vírus que está dormente. Normalmente, quando se tem um vírus em dormência, vamos pensar no herpes vírus, por exemplo. Estou extrapolando. O herpes vírus é um vírus que normalmente ele fica lá, dormente. Naquela situação, raramente a pessoa ou o animal infectado apresenta a sintomatologia da doença, porque ele está dormente. Quando o vírus se volta a se replicar, e no caso da anemia a gente tem viremia e tudo mais, o animal apresenta sintomatologia, tanto é que a gente já viu a febre recorrente. Agora aqui tem dois pontos. Primeiro, com relação a essa questão do vírus latente. Quando o vírus está latente, normalmente não existe sintomatologia. Agora aqui fala, todos os animais vão apresentar sintomatologia. A gente já não viu que a terceira forma de apresentação da doença é a forma assintomática? Se é assintomática, não tem sintomatologia. Então a gente já matou a questão. Letra E. O agente etiológico trata-se de um vírus DNA da família retrovirídea. Nós já vimos. Aí aqui, ó, o cara que estudou mais ou menos, ele pode se confundir. Ele vai lembrar, ele vai ler e falar assim, matei. É um retrovírus, família retrovirídea. Aí ele vai lá e marca achando que está certo. Mas não é um DNA vírus, é um RNA vírus, fita simples diploide. Nós vimos no conteúdo. Então, tá fácil, né? Aí aqui, nós vamos para a resposta correta. O vírus da anemia infecciosa equina somente é infeccioso e patogênico para os equinos. Tá certo? No caso em questão aqui, essa é a resposta correta. Só que eu chamo a atenção para o seguinte detalhe. Isso aí, o concursando que está desatento,
passa despercebido e ele perde ponto por causa disso. Se eu fizesse essa prova aqui e eu errasse essa questão, eu entrava com recurso e ganhava um ponto. Porque olha só, vamos chamar a atenção para o seguinte detalhe. O vírus da anemia infecciosa equina somente é infeccioso e patogênico para os equinos. Vamos levar o pé da letra. Vocês acham que essa questão está correta? Não está. Se fosse somente é infeccioso e patogênico para os equídeos, aí ela estaria correta. Nesse caso aqui, foram excluídos os asininos e moares, e a gente viu que eles também são susceptíveis à doença, apesar de serem menos susceptíveis do que os equinos. Mas, toda vez que uma questão tem palavras como somente, apenas, exceto, a questão tem que ser perfeita. Somente equinos. Não. Está errada. Nesse caso, é a resposta correta. É a menos errada dentre as demais. A pessoa que tem um pouco de conhecimento, ele vai marcar essa aqui. Mas se por algum motivo você errou, se você tiver ciência do conteúdo, é uma grande possibilidade de ganhar um ponto com recurso. Então, isso é um detalhe importantíssimo para concursando. Quando eu fui fiscal estadual no Rio Grande do Sul, eu entrei com 3 recursos na minha prova e ganhei os 3. São 3 pontos. Você passa ou não passa por causa disso aqui, tá? Ficar atento. Outra questão. A anemia infecciosa equina é uma doença contagiosa, febril, de evolução aguda e mais comumente crônica, com destruição maciça das hemácias. A hemorragia provocada pelo vírus vai causar lesão. Pausa que a gente já vem com a resposta. Resposta. Nos endotélios vasculares. Aí o cara ele lê e fala assim, endotélio vascular. Ele não faz nem ideia. Por isso que eu chamo a atenção, mais uma vez, da questão do conhecimento global. Isso aqui, o aluno há de concordar que é muito mais uma questão de anatomia do que algo específico da doença. São coisas relacionadas, na verdade. Se o cara estudou a doença, mas não tem um conhecimento básico de anatomia, ele não sabe o que é isso aqui. Aí ele erra a questão. Então, assim, tem que ficar atento, estudar o global e linkar as coisas. Vamos ver aqui, vamos retomar a questão. Essa questão ridícula, bem fácil. A anemia infecciosa equina é uma doença contagiosa, febril, de evolução aguda. Isso aqui, mais um ponto. O cara que quiser entrar com recurso, ele ganha. É de evolução aguda? Obrigatoriamente? Peraí que eu cometi um erro aqui, agora eu que errei, E mais comumente crônica. Tá certo, tá vendo? Estou vendo o chifre na cabeça de cavalo. Mais comumente crônica. Com destruição maciça das hemácias. Aí aqui que é o ponto-chave dessa questão, gente. A hemorragia provocada pelo vírus vai causar lesão. O que é hemorragia? Hemorragia nada mais é do que o extravasamento de sangue de dentro dos vasos para fora, ou para um outro tecido, ou então para fora do organismo. Isso é hemorragia. Então, a hemorragia provocada pelo vírus vai causar lesão. Na medula óssea, vocês acham que está certo? O que é medula óssea? Medula óssea, a gente lembrar, está dentro dos ossos. Está relacionado com hemorragia? Não nesse caso aqui. Por quê? Porque nós temos uma opção que fala de endotélios vasculares. Endotélio vascular, para facilitar o entendimento e em resumo, nada mais é do que o epitélio que fica dentro do vaso sanguíneo. Se você tiver lesão do endotélio, ou seja, do epitélio do vaso sanguíneo, vocês concordam que vai haver extravasamento de sangue? Isso é hemorragia, não é? Fechou a questão, não tem a menor dúvida. Vamos seguir. Nas células hepáticas? Não tem o menor sentido. Célula hepática com hemorragia? A gente tem que ler a questão com calma e pegar as palavras-chave. O que é que realmente é importante nessa pergunta? Daqui para trás, se a gente pensar a hemorragia para trás,
basicamente não tem nada de importante. Tanto é que eu achei que eu tivesse visto alguma coisa errada aqui, e na verdade não estava. Daqui para frente que é importante. Então aqui, hemorragia, células hepáticas? Não. Mucosa intestinal? Ah, talvez, é lógico. Se você tiver uma lesão de mucosa intestinal, pode haver hemorragia? Pode. O problema, gente, é que na questão, nós temos uma aqui, ó, que é a mais correta de todas. Então não tem dúvida, tá? Nos endotélios vasculares. Respondida a questão, sem dúvida nenhuma. E aqui seria nenhuma das respostas anteriores, mas é lógico que nós temos uma resposta positiva ali, né?